Olá, meus alunos de Gestão de Processos Educacionais Não Escolares, saudades de vocês nesse momento aqui de isolamento social. Vou trazendo aqui para vocês continuidade do nosso tema trabalhado na última aula, para a gente finalizar a discussão de pedagogia hospitalar, tá bom? Mais ou menos aqui tem parte do conteúdo, o qual nós não finalizamos lá em sala de aula. Então, para fechar a ideia de pedagogia hospitalar, para vocês criarem um conceito da ideia de pedagogia hospitalar, tá? Eu venho falando com vocês, sobre a função do pedagogo hospitalar. Tá? A ideia é que um profissional que seja habilitado a estar trabalhando no contexto de pedagogia hospitalar, ele tem que ter a noção não só do ato de ensinar, que é inerente à função do pedagogo, como também como se ensinar nesse ambiente hospitalar adverso ao contexto da sala de aula, que é o hospital. Então, pensando lá na dificuldade que você está buscando ensinar uma criança num ambiente no qual ela não está sendo, um ambiente que é apropriado para aquilo, um ambiente que é um ambiente para tratar da saúde dela, nós temos que achar um meio termo comum de como que você consegue ensinar de forma coerente e qualitativa e também quantitativa, a crianças que se encontram em tratamento de algum tipo de enfermidade. Pensando que o hospital é um ambiente diferente de sala de aula, então lá nós vamos ter que ter recursos para pensar como que essa educação se dá. Tem uma fotozinha aí do governo do Paraná, trabalhando lá com a parte de pedagogia hospitalar também. E aí nós temos algumas legislações que ampararam essa discussão mediante a estrutura de educação dentro de hospitais. A Lei 10.685, que coloca ali a legitimidade à educação de alguém que está em um momento de tratamento de saúde. Tá? Então ela coloca lá que um atendimento educacional de qualidade às condições de desenvolvimento intelectual e pedagógico dessa criança em hospitais. No Brasil, nós também temos aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, que faz essa ressalva e atendimento a esse aluno que está ali hospitalizado, e também temos a Resolução 41, as resoluções, lembrando que todas as resoluções elas vêm do Conselho Nacional de Educação, e lá no seu item 9 ela fala que o aluno tem direito de desfrutar alguma forma de recreação, de programas de educação para a saúde, de acompanhamento de currículo escolar durante toda a permanência que ele está naquele ambiente. Então, lembrando isso aí, caros alunos do Invest, o aluno tem direitos adquiridos em lei. Tá? E a concepção de classes escolares em hospitais é consequência da questão informal no qual as crianças estão hoje estabelecidas. Então o texto fala lá que as classes escolares em hospitais é consequência da importância formal de crianças hospitalizadas, independentemente do período de permanência, têm necessidades educativas. Então é direito dessa criança continuar buscando ali da sala de aula os seus recursos educacionais. Tá? E nos hospitais, nós temos alguns benefícios da pedagogia hospitalar. Que primeiro, inicia a questão da cura, auxilia e ajuda na cura, uma vez que torna com que a criança tenha outra fonte de interesse, não só aquela que é o tratamento, a promoção da saúde e do bem-estar, a promoção da humanidade e da cidadania, que é um exercício garantido na Constituição, e a continuidade dos estudos. Tá? A Resolução 41 de 95, ela coloca bem claro, e estou repetindo aqui para vocês, em relação ao acompanhamento desse currículo durante a permanência no hospital. Então, o aluno tem direito adquirido, e é por isso que nós temos ali o contexto de pedagogia hospitalar, para que ele possa continuar tendo os seus atendimentos. Na Constituição Federal, o artigo 205, que trabalha na questão do direito de todos e dever do Estado. Então, a educação é um princípio de direitos adquiridos. Então, você tem, com esse contexto, que, independente de qual for o espaço, essa criança tem direito a estar sendo atendida por educação. Na LDB, lá no artigo 4º, está falando que o atendimento educacional é garantido durante o período de internação. Eu discuti com vocês em sala de aula, mas é só para relembrar, quando a gente fala do contexto do atendimento, muitas das vezes também o pai tem que fazer a promoção. Se lá na Constituição Federal, no 205, fala que é dever da família, do Estado, fazer a promoção educacional de uma criança, então, quando a criança está no hospital, também é dever da família buscar os direitos em relação a esse atendimento. Então, a partir do momento que o aluno tem, como fala aqui no artigo 4, um tratamento de saúde prolongado,
né, o poder público tem que organizar um atendimento a esse aluno. Então, tenhamos consciência que toda a parte de dever não é só do Estado, mas também da família. Na resolução número 2 do Conselho, né, que está colocado lá, as diretrizes nacionais para a educação, no seu artigo 13, também referencia a situação dos sistemas de ensino, aonde deve ter o atendimento colocado a alunos. Então, a Constituição Federal, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, as resoluções do Conselho Nacional de Educação, né, a própria Lei de Diretrizes Básicas da Educação no Brasil, a LDB, todas, né, referenciam e estruturam para que esse aluno dentro de um hospital tenha garantia. Por isso, do pedagogo, né, com o seu espaço de trabalho garantido aí e respaldado em lei em relação à pedagogia hospitalar. Tá? E tem uma diferença entre classe hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar. A classe hospitalar é quando é organizada em hospitais. Então, certo, um número de alunos, 1, 2, 3 alunos, se organizam em regime de classe e um professor sai daqui, certo, de uma unidade escolar para fazer esse atendimento. Isso é a ideia de classe hospitalar. O atendimento pedagógico domiciliar é para aquele aluno que tenha lá um home care, que tenha a necessidade de estar em casa, né, propriamente dito. Ele busca o atendimento dele dentro do lugar que ele está. Então, é casa-lar, estruturas de apoio da sociedade, espaços aonde ele permanece por um tempo, ele pode ser levado a educação para ele dentro desse espaço. E quais são os objetivos que nós temos com as classes hospitalares, né? O âmbito de educação básica, né? Pensando naqueles impossibilitados de ter frequência escolar, acompanhamento pedagógico, educacional, desenvolvimento e construção de conhecimento. Então, crianças nos quais, né, você tem ali, né, um direito que nós já falamos exaustivamente aqui, né, adquirido, ele precisa ser acompanhado e trabalhado a parte dos seus conhecimentos. Então, né, as crianças matriculadas ou não, né, tem essa garantia. E tem a manutenção do vínculo das escolas através de um currículo que seja ou flexibilizado ou adaptado. Quer dizer, pensando que o currículo não vai simplesmente, certo, vem moldado da escola para essa criança. Essa criança tem necessidades específicas e o ensino vai ter que ser flexibilizado ou pensado mediante as possibilidades que essa criança tem para gerar aprendizagem, né? E aí tem as implicações legais, né? Então isso tudo é vinculado às secretarias estaduais e municipais de educação, e aí os professores, né, precisam ser formados, né, licenciados no caso, e a contratação e a parte financeira são organizadas às secretarias de educação, seja os municipais ou estaduais. Então quando você faz a solicitação via do Ministério Público de um atendimento hospitalar, é o Estado que faz a designação de um profissional para poder esse trabalho, e ele que custeia também. E o pedagogo, aí como é que ele entra nesse contexto aí, tá? Meus queridos, o pedagogo, ele trabalha, né, como eu falei para vocês, no contexto de pluriespecialização. Então, é o pedagogo o responsável por estar organizando toda a parte de estratégia de currículo e flexibilização que esse aluno esteja promovendo. Como eu estava dizendo para vocês, no contexto de professor pluriespecializado, o pedagogo ele vem, né, porque ele já tem todo ali na sua bagagem de trabalho possibilidades, estratégias diferentes de ensino, aonde ele vai buscar adaptar aquilo que é de currículo por aquele aluno. Pensando também na questão, né, da aprendizagem, como que esse professor pode trabalhar com grupos menores de alunos, os professores de área geralmente é um número muito grande de professores. Né, os pedagogos são um número menor. Então, na ideia do pedagogo hospitalar, encaixa justamente por isso, por já ter um costume da questão da rotina, de como que isso pode afetar e melhorar a parte de ensino. Então, a classe hospitalar aqui, ela vem bem no de encontro, que é a proposta de trabalho do pedagogo. Né? Então, pensando aqui na criança, né, gente, como um lado mais humanístico, né, uma visão humanística, a gente tem que entender, né, que o corpo ele possui necessidades físicas, psíquicas e sociais, e uma criança que está lá em processo de alfabetização, ou em processo de letramento, ou em processo de aprendizagem dentro do hospital, ela está extremamente fragilizada. Então a gente tem que olhar o ser humano como ser humano.
No momento de caos, né, como nós estamos vivendo hoje, né, a iminência de uma pandemia, né, de uma gripe que está afetando o Brasil inteiro, o olhar, né, integral em cima do contexto do humano é muito importante. E nessa situação o pedagogo, né, por ele ter experiências vivenciais, né, ele pode trabalhar, né, com brincadeiras, com pensamentos, favorecendo o desenvolvimento, né, dentro de um jovem que está dentro de uma parte de hospitalização. Nós temos aqui até um dado mais antigo, né, eu preciso até rever esse dado aqui. Nós temos 146 hospitais com classes hospitalares. Quando a gente retornar, né, para as nossas aulas, eu atualizo esse contexto para vocês aí de um número real, né, de salas. Tá? E o que é desenvolvido, né, dentro desses espaços? Apoio pedagógico à criança internada, estimulação essencial para crianças de 0 a 6, né, com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, né, continuidade da escolarização formal, que é aquele menino que saiu da escola, está doente, está recebendo a continuidade desse estudo, recreação para trabalhar com a questão terapêutica, com o lúdico, a vitalidade, a autoconfiança. Então, uma série de trabalhos que não é só apenas ensinar conteúdo dentro desses espaços, tem que ser uma proposta pedagógica diferenciada para atingir esses espaços. Então, isso, né, o pedagogo ele acaba integrando uma equipe multidisciplinar que vai médico, psicólogo, assistente social, todo mundo pensando como que essa parte educacional vai ajudar e principalmente como que tudo isso pode, né, gerar ênfase no processo de cura, que é o mais interessante para aquela criança naquele momento ali. E a didática do pedagogo hospitalar, ele tem que ter, né, criatividade para pensar, né, a flexibilização desse currículo, ludicidade, porque é importante trabalhar com o lúdico nesse espaço, uma vez que você não tem uma sala de aula formal, a afetividade, que é ensinar, aí a forma que você ensinar que gere aprendizagem, né, a flexibilidade para você entender o momento que essa criança, que esse adolescente se passa dentro dessa instituição hospitalar, imaginação, organização e planejamento. Isso são organizações que precisam, através da didática, para que você leve o conceito de uma educação não formal dentro desse espaço. Obstáculos que nós podemos ressaltar em relação à pedagogia hospitalar é a resistência de profissionais de saúde e achar que a ideia de aprendizagem precisa ser dentro do hospital. As pessoas acham ainda que aquele lugar é apenas um lugar para se tratar doentes. Um espaço físico, uma vez que os hospitais, né, boa parte deles vivem com seus espaços lotados, então achar um lugar onde que possa gerar esse processo de aprendizagem é mais complexo. Limitação da verba para comprar materiais pedagógicos, então você tem aí realmente um grande desafio que é dinheiro para poder fazer a manutenção disso, e a descrença de alguns profissionais de educação de achar que não vai ter algum tipo de aprendizagem em lugares de contextos de enfermidades. O que às vezes acontece até dentro da sala normal, a descrença de profissionais que acham que não vão conseguir avançar, né, na educação. Imagine dentro do hospital que você lida diariamente com a pessoa que está dentro de um contexto de enfermidade. Então aqui são alguns pensamentos e algumas dificuldades que eu apresento para vocês em relação a esse processo de aprendizagem. E aí, concluindo, digo para vocês o seguinte, que diante de todo o quadro desmotivador do pedagogo para esse contexto, todo amor, toda a ética, todo o profissionalismo vai fazer com que você tenha uma diferença naquilo que você está buscando ensinar. Não só dentro de espaços normais de escola, como em espaços justamente, né, extremamente traumáticos e dolorosos, que é um hospital. Então, acreditar que a pedagogia hospitalar vai gerar bons frutos é um bom começo para que a gente possa avançar nos processos de estudo. Tá? Aí tem alguns videozinhos que eu deixei para vocês, com alguns links de classes hospitalares, algumas coisinhas do YouTube que mostra, né, um pouquinho o contexto. Tem um textozinho também aí, certo, da Hilda Rocha sobre, né, ambientes hospitalares e o papel do pedagogo também para você estudar em casa. Bom, meus queridos, é isso, um tempo de isolamento social. Espero ter contribuído um pouquinho com a temática com vocês. Nós vamos estar lançando outros vídeos aí para complementar, né, a disciplina, e nós aqui da Faculdade Inverso estamos morrendo de saudade de vocês, né, e esperamos que isso logo passe e a gente possa estar presencialmente aí de volta. Valeu, galera, um abraço, obrigado.